Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 26 de março. O Bovespa ontem começou mais fraco, mas ele foi se recuperando aí ao longo do dia para encerrar perto dos 114 mil pontos, né? Então, a Bolsa já estava até buscando uma melhora, mas ganhou um impulso também do exterior, onde os mercados tiveram mais vigor na parte da tarde, né? Mas o destaque aqui foi o movimento das taxas pré-fixadas. Elas chegaram a subir de novo muito fortemente durante as negociações aí, mas daí inverteram o sinal para uma queda depois da entrevista do presidente do Banco Central aqui no Brasil, quando ele falava ou apresentava o relatório trimestral de inflação. Então, assim, o Roberto Campos, ele reafirmou que o ritmo de alta da Selic não deve ser acelerado para 100 pontos base, como o mercado está querendo ou já está precificando. Ele disse que para isso acontecer, precisaria ter uma mudança realmente muito relevante de perspectiva, tá? E no mais esclareceu que como ele começou de maneira mais rápida o ciclo, né, de aperto monetário, então ele subiu 75 pontos base ao invés de 50, ele teria respaldo, né, ou essa antecipação aí, ela ajuda ele a fazer um movimento total menor, porque ele não fica atrás da curva, né, como os analistas gostam de dizer, e ele recupera a credibilidade, tá? Então, assim, ele comentou nesse contexto que o ajuste do juro vai ser parcial, ou seja, né, o que ficou mais claro de novo, inclusive, ele deve levá-los assim para alguma coisa abaixo dos 6,5% ao ano, tá? No fim desse ciclo, e lembrando que esse 6,5% seria compatível com o patamar de equilíbrio, né, supostamente, segundo as próprias estimativas do BC, que prevê uma inflação aí mais ou menos de 3,5%, e se a Selic for para 6,5%, a gente está falando de um juro real, que é a diferença entre o juro e a inflação, da ordem de 3%. Né? O Banco Central ele ainda reafirma que, na visão dele, a taxa real de equilíbrio é de 3%. Né? Portanto, compatível com uma Selic aí ao redor de 6,5%. Na renda fixa, então, assim, a precificação ela já é hoje de uma Selic indo bem acima dos 6,5%. Né? O que indica que tem uma boa dose de prêmio de risco, talvez, já incorporado. Ou seja, assim, o mercado pode até ter como referência esse 6,5%, né? Ou seja, o cenário que o Banco Central fala, mais ou menos, mas ele, né, o mercado, ele embute algo a mais para compensar a incerteza. E também deve ter assim, componente técnico, gerando exagero nas taxas, né, mais longas, porque também muito investidor que desmontou posição de uma só vez, quando eles fazem isso, eles distorcem os preços dos ativos que eles vendem em disparada. Né? No caso do título prefixado, isso significa que quando o alocador, o investidor, ele sai vendendo esses papéis, o preço desses papéis cai e a taxa prefixada sobe. Né? Existe essa relação inversa entre taxa e preço do papel. Né? Sobre a atividade econômica, a autoridade monetária realmente se mostrou surpresa pelo ritmo de crescimento, mesmo com a retirada ou diminuição do auxílio emergencial, né, até o início desse ano. É lógico que agora tem o impacto da pandemia e dos confinamentos novamente sobre a atividade, mas tendo visto justamente o que aconteceu no ano passado e admitindo a aceleração das vacinas, no segundo semestre o BC vê que o PIB pode ganhar muita velocidade, de novo meio que numa retomada em V. Tá? Ontem foi conhecido aí o IPCA 15 de março, né, que ficou um pouco abaixo das expectativas, mas ainda assim teve uma variação muito relevante para um único mês. Né? O IPCA 15 subiu 0,93%, e em 12 meses ele já acumula alta um pouco superior a 5,5%. Né? A abertura do número ela não agradou muito os analistas, então eles estão vendo uma pressão continuada nas medidas de núcleo de inflação, que são aquelas medidas que expurgam os componentes mais voláteis aí, né? Mas esse aumento dos núcleos pode indicar uma contaminação justamente dos itens mais voláteis para aqueles que são mais estáveis, né? E além disso, a gente vê também que os bens industriais
eles não estão tendo alívio. Esses são impactados pelos preços das commodities, pelo câmbio e tudo mais. E dada a alta observada nos índices de preço no atacado, é possível constatar aí que os preços ao consumidor eles ainda vão continuar absorvendo esses repasses, né, da elevação do atacado. E aí, assim, se no curto prazo, né, nos próximos meses, o IPCA fechado do mês voltar a surpreender muito para cima, mesmo com esse discurso do BC de que não vai acelerar o passo de alta da Selic, talvez ele seja impelido a fazê-lo para não ficar atrasado, vamos ficar de olho, tá? No campo político, as diversas pressões, seja da sociedade, mas principalmente do próprio Congresso, estão remodelando a atuação do Planalto, como a gente vem falando. Aparentemente, agora, o ministro das Relações Exteriores também pode ser mudado, talvez, o que supostamente ajudaria nas negociações para aquisição de insumos e vacinas do exterior, né? E por ser hoje considerado uma pasta com direção ideológica, né, a troca nesse ministério também atenuaria outros ruídos, tá? A gente já viu que no Ministério da Saúde, embora o novo ministro ele não tenha sido exatamente aquele que foi desejado pelo grupo do Centrão, ele está começando a se mover em linha com o que o Centrão deseja, né, em termos de composição de equipe e tudo mais. Enquanto isso, mesmo em meio a esses atrasos no fornecimento previsto, o fato é que a vacinação começou a acelerar, né, e a equipe econômica está ajustando as medidas para atenuar os efeitos imediatos, né, desses lockdowns e das quarentenas sobre a atividade. Então vai ter antecipação, além do auxílio emergencial, de novo, né, agora vai ter antecipação novamente de pagamentos de benefício de aposentados. O 13º salário vai ser antecipado, tem diferimento de novo de pagamento do Simples para as empresas terem uma folga no capital de giro, a reedição do Pronamp, né, aquele programa de crédito para pequenas e médias empresas, e também reedição daquele programa de preservação de emprego, né, que permite suspensão temporária e redução de jornada dos funcionários. Mas o Paulo Guedes está deixando claro, mais uma vez, né, que na cabeça dele, apesar de tudo isso, a melhor política econômica vai continuar sendo a vacinação em massa. Eu fico por aqui, bom dia a todos.